Comprar uma casa é uma decisão muito importante, mas com certeza entrar para um grupo de proprietários de imóveis tem suas vantagens. E com toda a certeza, muitas pessoas querem fazer isso o mais rápido possível. E adivinha só quem gosta de pessoas que querem comprar um imóvel? Corretores. Afinal, é assim que eles ganham dinheiro. Mas eles também não querem que as pessoas saibam que existem um monte de segredos para convencê-las a comprar uma propriedade, de manipulação psicológica, até te enganar na cara dura. Eles vão jogar sujo para te fazer assinar na linha pontilhada. Então, se você não quiser cair em um truque, fique ligado porque vou revelar coisas que os corretores imobiliários não querem que você saiba. Truques do ofício. Antes de um corretor vender ou ajudar alguém a comprar uma casa, ele precisa arrumar algumas propriedades para oferecer. E com certeza, quando ele consegue uma casa, apartamento ou qualquer outro tipo de imóvel para administrar, ele tem alguns truques bem escondidos na manga, para criar interesse por essa propriedade, que com certeza seria melhor que você não soubesse. Mas cá entre nós, eu vou contar esses segredos para vocês. Um excelente truque do repertório de qualquer corretor para gerar interesse por uma propriedade são as câmeras com lente angular. Parece bobeira, mas olha só essas duas fotos e você vai entender. Uma diferença boba, não é mesmo? Bom, isso porque as lentes angulares expandem o espaço e criam a ilusão de profundidade, às vezes distorcendo tanto a imagem que os cantos dos objetos ficam arredondados na beirada. Esse efeito de expandir o espaço no mundo da corretagem é muito precioso e faz com que os móveis pareçam mais distantes e os cômodos pareçam arejados e espaçosos, criando dessa maneira a impressão de que o espaço pareça bem maior do que é. Isso não apenas cria o interesse inicial do comprador vendo as propriedades listadas online, mas também pode fazer com que as pessoas que visitam a propriedade lembrem de forma equivocada o quão grande realmente é o imóvel, quando eles olham as fotos depois de visitar. Então, se você notar as linhas não tão retas ou bordas distorcidas em um anúncio de venda, fique alerta. O corretor pode estar tentando te enganar com lentes angulares. Bom, algumas pessoas poderiam argumentar que o corretor está simplesmente mostrando o máximo possível da casa, mas parece meio mal intencionado para mim. E com câmeras com lente angular disponíveis na maioria dos smartphones, nunca foi tão fácil fazer tudo parecer bem maior do que realmente é. Pena que isso não funcione com meus músculos nas selfies. E falando em selfies, todo mundo sabe como o ângulo da foto e os filtros podem fazer uma foto de milhões. E isso não é exceção entre os corretores. Assim como uma foto tirada de um ângulo alto pode sumir com seu queixo duplo, esse anunciante na Austrália conseguiu esconder essa imensa caixa de água atrás da propriedade, graças à posição rebaixada da câmera. Mas se você não está convencido ainda de que o truque com a posição da câmera funciona, também é verdade que pode ter mais de um segredo por aqui. Acontece que a indústria da corretagem de imóveis também abusa do Photoshop. Então não é absurdo pensar que esse truque possa ter sido utilizado aqui. E em sites como photosworld.com, oferecendo serviços especializados em remoção de coisas feias das fotos, isso é realmente fácil de fazer. Além disso, websites permitem mudar a cor dos móveis e literalmente fazer a grama parecer mais verde que a do vizinho, entre outras coisinhas mais. Só que mais do que usar essa liberdade artística para valorizar as fotos, alguns corretores mais picaretas mentem descaradamente em seus anúncios, com uma técnica chamada Virtual Staging. O site boxbrownie.com é especializado em edição de fotos de propriedades e pode mobiliar digitalmente um cômodo vazio. Ok, mas pra quê? Porque a apresentação da casa é essencial. Por isso, alguns corretores sempre mostram as casas produzidas, mesmo antes da era das mostras online. A produção inclui colocar ou remover objetos, como o seu Big Mouth Billy S, para que a casa pareça mais atraente para possíveis compradores. Na verdade, 82% dos corretores afirmam que a produção faz com que seja mais fácil para os compradores visualizarem o potencial dessas casas em se tornarem seus lares, já que elas mostram um bom uso do espaço. Mas a gente sabe que mover esses móveis na vida real demanda um tempo e esforço, o que pode ser facilmente resolvido com um simples agitar de varinha da Fada Shop madrinha. Não só isso, mas o site boxbrownie.com também afirma que casas produzidas virtualmente geram mais interesse, vendem mais rápido e, pelo que dizem, por um preço mais alto. Com todas essas vantagens, não é de se admirar que os corretores usem um pouco de magia da edição para sair na frente. Então fique atento aos detalhes, como móveis que não têm reflexos nas janelas, se você quiser pegá-los no ato. Seguindo adiante, agora vamos visitar uma propriedade que está à venda, no que é chamado de Open House. Não é nenhuma surpresa o fato de que uma Open House seja mais benéfica para o corretor do que para quem está vendendo. A jornalista financeira chamada Carrie Kirby afirma que, de forma geral, apenas 1 a cada 6 pessoas que visitam a casa vão manifestar interesse em comprar a propriedade durante a visita. Quanto às outras 5 pessoas, bom, durante a Open House é o momento em que o corretor vai tentar passar a lábia nessas pessoas, para fazê-las se interessarem por outras propriedades que ele está tentando vender, fazendo da Open House uma oportunidade para outras vendas. Mas assim que eles tenham te atraído para a armadilha da Open House, existe uma gama de coisas que eles podem fazer para te manter interessado, começando com o cheiro. Pesquisas mostram que essências bem escolhidas podem ter o efeito no comportamento dos consumidores, desencadeando fortes associações com memórias. Segundo múltiplas fontes, extrato de baunilha aquecido no forno é um jeito dos corretores simularem o aroma de biscoitos recém-assados, iguais aos da vovó.
E isso é precisamente o que o corretor quer que você pense. Ele quer acessar suas memórias de infância e criar uma associação que te leva a se interessar pela propriedade e te fazer vê-la como um lar em potencial. Mofo, entre outros. No entanto, outra coisa para se ficar atento é que essências artificiais também podem ser usadas para encobrir outros cheiros, como esgoto, cigarros, animais, mofo, entre outros. Mas de um jeito ainda mais enganoso, se você estiver vendendo uma casa. O veterano da indústria chamado Adam Day alerta que os corretores irão contratar pessoas falsas para visitar. É isso mesmo, existem relatos de corretores trapaceiros em todo o mundo que trazem falsos compradores em potencial, que começam a visita demonstrando interesse na propriedade do cliente, mas que mudam de ideia no meio do caminho. Por quê? Bom, isso causa uma gratificação imediata em quem está vendendo, fazendo com que eles confiem que o corretor está fazendo um excelente trabalho ao tentar vender a sua casa e os incentiva a manter o acordo. Mesmo que essa não seja uma prática tão comum assim, na indústria de corretagem, se você estiver vendendo a sua casa e passar por uma situação parecida, de um rápido interesse inicial, seguido de uma desistência inexplicada, pode ser que esse seja o caso. O preço médio de uma casa nos Estados Unidos é de mais ou menos $345 mil, o que é mais ou menos o mesmo valor de um imóvel do outro lado do oceano, na Inglaterra. Ainda assim, parece que os britânicos e, bom, todo o resto da Europa estão conseguindo casas muito melhores que os americanos por esse valor. Quer saber como? Eu vou te contar. Geralmente construídas com tijolos resistentes, é estimado que uma casa europeia, em média, possa sobreviver mais de 400 anos. Já nos Estados Unidos, 90% das casas construídas em 2019 foram feitas com estruturas de madeira, o que significa que a maioria delas não vai durar nem mesmo 30 anos, sem precisar de uma manutenção extensiva. O amor dos americanos por casas de madeira é um misto de escolhas arquitetônicas e, por conta de ter muitas florestas, as árvores são mais práticas e rápidas na hora de construir do que os tijolos. Então, se você estiver nos Estados Unidos, existe uma série de contras que podem te fazer querer procurar outra casa feita com tijolos, no lugar de algo mais tradicional feito de madeira. Em primeiro lugar, casas de madeira são muito vulneráveis a algumas pragas, como os cupins. Essas pequenas pestes se alojam na madeira em busca de comida e de um lugar para morar, e podem justamente aniquilar algumas vigas estruturais, que podem, em casos extremos, levar à destruição total. Enquanto um corretor honesto deveria te alertar sobre infestações, nem todos são tão honestos quanto a gente gostaria. Portanto, se você estiver pensando em comprar, alguns sinais para se ficar atento são pequenos furinhos nas paredes, tinta descascada, tábuas do piso excessivamente barulhentas ou, mais obviamente, madeira despedaçando. Outra peste para você ficar de olho são as abelhas carpinteiras. Essas trabalhadoras ocupadas se alojam na madeira, o que, se não for tratado, também pode comprometer a integridade estrutural da casa. Fique atento para pequenos buraquinhos como esse aqui, já que eles podem indicar a presença dessa peste. Se você não investigar com cuidado e tiver azar o suficiente para ter um corretor incompetente ou muito desonesto, então você pode acabar comprando uma casa infestada, que pode cair a qualquer momento. Por causa de riscos assim, junto da capacidade de pegar fogo inúmeras vezes mais alta do que de uma estrutura de cimento e tijolos, casas de madeira têm um índice de risco mais alto. Isso faz com que, no geral, os seguros também sejam mais caros. Tudo isso, com certeza, tem que ser levado em consideração quando um corretor tenta te empurrar à venda de uma linda casa de madeira em uma área famosa por seus incêndios florestais e abelhas carpinteiras. Mas, dito isso, as casas de tijolos também não são lá muito perfeitas. Com o tempo, um efeito chamado assentamento pode acontecer, que é quando o lençol freático remove o material do solo abaixo da casa. E conforme a água remove o material, fendas vão se formando, e o chão pode gradualmente colapsar e afundar. E não é necessário ser um geologista para perceber que isso é uma coisa ruim de acontecer debaixo de uma casa, que em casos realmente extremos, pode levar ao colapso total da estrutura. Por sorte, você pode evitar comprar uma casa com problemas de assentamento, de um corretor incompetente ou imoral, simplesmente procurando por rachaduras nas paredes de tijolos, enquanto você faz uma visita. Enquanto pequenas rachaduras são o resultado normal da expansão térmica e da mudança de umidade dentro da casa. Trincas de assentamento geralmente são maiores na parte de cima, irregulares e geralmente no ângulo de 45 graus, indicando que a estrutura está sendo puxada para baixo. E como nós já aprendemos, os corretores não têm medo de usar o Photoshop. Então, mesmo que você não consiga ver nenhum sinal de assentamento nas imagens online, a realidade pode ser muito mais assustadora. Então, da próxima vez que você visitar uma propriedade, prepare-se para investigar cada cantinho da casa. Por mais infeliz que seja, não é apenas especulação achar que seu corretor possa fazer vista grossa para tudo isso. Parece meio forçado, mas o jornalista chamado Barry Stone alega que alguns corretores foram pegos não só ignorando esses problemas, mas também subornando inspetores para que eles façam o mesmo, tudo para garantir uma venda. De acordo com Barry, um corretor insistiu que o dono da casa não precisava comparecer à inspeção, e como se já não estivesse óbvio, problemas gritantes foram ignorados. Então, é muito mais inteligente que a inspeção das estruturas de uma construção seja feita por um profissional de confiança, uma vez que ele não vai apenas apontar as áreas de alerta, mas também problemas menores que podem ajudar na hora de negociar um preço mais em conta. Infelizmente, esses problemas estruturais estão se tornando cada vez mais comuns, devido à rapidez que as construtoras estão erguendo tantas casas quanto possíveis no menor espaço de tempo possível. Essa tendência à quantidade e não à qualidade
pode resultar em uma gama de problemas, que vão de alvenaria mal feita, móveis tortos de marcenaria, até escadas que não têm o suporte necessário, deixando o novo proprietário pra lá de decepcionado. Então, se você está pensando em comprar uma casa nova, é muito importante que você fique de olho nesses pequenos detalhes que seu corretor pode deixar escapar, mas que podem se transformar numa grande dor de cabeça mais pra frente. Pode ser difícil saber se um corretor quer apenas arrancar o dinheiro de nossas mãos, mas ainda bem que existem precauções que nós podemos tomar. Primeiro e mais importante, é sempre bom fazer uma pesquisa nos antecedentes do corretor. Segundo a lei, eles têm que fornecer o número do registro profissional. E olhando no site órgão responsável, CRESSE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, você pode encontrar mais informações sobre o profissional. Outra coisa para ficar de olho são os contratos por períodos curtos. É normal que os corretores tentem colocar um contrato de 12 meses de carência, para que eles tenham tempo suficiente de vender a sua casa e embolsar suas comissões. No entanto, se você exigir um contrato mais curto, de por exemplo 3 meses, significa que você pode mudar de corretor se você não gostar da abordagem que ele está usando. Não só isso, mas o contrato mais curto também pode incentivar o corretor a priorizar a sua venda à de outros clientes. Bom, eu vou dizer apenas uma coisa. Se eu fosse um corretor, eu faria de você minha prioridade número 1. Então, em troca, por que você não vai ali embaixo e aperta os botões de curtir e se inscrever? É de graça, e eu vou te contar mais alguns segredos, se você continuar aqui comigo. E aí, temos um acordo? Maravilha! Então agora de volta aos truques dos corretores. Imagina só o seguinte, você está procurando na internet e se depara com uma casa moderna, com 4 quartos e 3 banheiros em Washington. Ela foi anunciada por apenas $400 mil. Uma grande pechincha, levando em conta que o preço médio de um imóvel em Washington é de mais ou menos uns $540 mil. Ou pelo menos, é isso que o corretor quer que você pense. Veja bem, eles sabem que um preço abaixo da média vai criar bastante interesse. E com uma guerra de lances, na tentativa de conseguir a casa por uma pechincha, em pouco tempo o preço já não fica mais aquela barganha inicial. E o corretor vai rechear os bolsos com uma bela comissão. Mas quanto que um corretor ganha com uma venda? Bom, a maioria cobra uma comissão típica de 6%, embora ela seja normalmente dividida meio a meio, entre os corretores que representam o comprador e o vendedor. O corretor então tem que pagar uma porcentagem fixa para sua agência, que é a empresa que fornece treinamento e recursos, como um escritório e outras amenidades. Ao todo, a Associação Nacional dos Corretores dos Estados Unidos afirmam que o salário médio anual de um corretor é de mais ou menos $70 mil. Mas o que seu corretor pode acabar esquecendo de mencionar é que as comissões de fato são negociáveis. Pode acontecer de você conseguir reduzir a comissão do corretor em uma pequena porcentagem, ou seja, você vai pagar menos pelo serviço prestado. Mas reduzir demais a porcentagem pode ser prejudicial, já que o corretor não vai se sentir incentivado a investir o tempo dele em conseguir o melhor negócio para você comprar ou vender a sua casa. Na verdade, o seu corretor não está tão preocupado quanto você pensa com o preço de venda, pelo menos não de acordo com um consultor de marketing, chamado Alan Moore. Você pode achar que vender a casa por um preço mais alto é interessante para o corretor, mas Alan afirma que o corretor prefere quando uma oferta razoável é feita na hora, para que ele possa passar para a próxima casa, porque a longo prazo, mais casas vendidas significa mais dinheiro. Existem até rumores de que alguns corretores nem repassam a oferta mais alta para os seus clientes. Por quê? Bom, porque as ofertas mais altas têm uma pequena tendência de não serem finalizadas. Eles têm uma chance maior de garantirem sua bufunfa. Na verdade, essa prática é ilegal, e eles podem perder suas licenças por conta disso. Mas isso só se forem pegos. E falando em ser pego... corretores pegos com a boca na botija. Bom, até agora, vimos alguns truques do ofício que a maioria dos corretores preferem que fiquem em segredo. Mas existe muito mais coisa para ser exposta. Lembra que eu falei para você investigar os antecedentes do seu corretor? Bom, aqui vão alguns exemplos do porquê isso é uma ótima ideia. Em 2016, a jovem corretora de 22 anos, chamada Kayla Seloff, tinha acabado de fechar um acordo de venda de uma propriedade no Texas. E para celebrar a ocasião, Kayla decidiu que deveria convidar o seu, digamos, amigo próximo, Joshua Leal, para conhecer a propriedade que ela tinha acabado de vender. 2 amigos, uma casa vazia, nada suspeito. Só que os vizinhos acharam sim muito suspeito e resolveram chamar a polícia. Não demorou para que eles entrassem na propriedade e encontrassem Kayla e Josh, abraçadinhos em seu ninho romântico. A princípio, eles tentaram alegar que eram o casal que tinha se mudado recentemente para casa. Mas quando os policiais pediram os documentos, Kayla os levou até o seu carro, onde eles também encontraram, umas plantinhas, se é que você me entende. Finalmente, ela admitiu que de fato era a corretora, e Kayla e seu Romeu ficaram presos. E não foi somente a confiança e o respeito dos clientes que ela acabou perdendo. Kayla também perdeu o emprego. E pelo jeito, o amor da sua vida também. Mas será que isso acontece com frequência? Eu prefiro pensar que não, mas, de novo, com acesso à sua casa, existe sempre a chance do corretor, assim como Kayla, acabar abusando de seus privilégios. De fato, Kayla não é a única corretora com um histórico picante. Em 2019, o corretor Miguel Calvo estava anunciando online uma casa em Nashville. Tudo parecia bem normal. Fotos da cozinha, sala de jantar, sala de TV e, por algum motivo, uma foto muito pessoal acabou junto das outras fotos. A imagem parecia mostrar Miguel e seu Miguelinho se divertindo junto de uma mulher, se é que você me entende.
Bom, existe uma versão meio pixelada dessa imagem online, mas o grupo fala sério, é uma família de respeito. Então, não vai ser aqui que você vai encontrar essa imagem. Miguel trabalhava como corretor independente para Benchmark Realty, que afirmou que investigaria o incidente e tomaria as ações necessárias se ficasse comprovado que Miguel vazou a foto de propósito. Nenhuma atualização sobre o caso foi publicada, mas de qualquer forma, eu não ia confiar muito minha casa em um homem cujo anúncio de venda pudesse incluir uma foto de seu Miguelinho contemplando as estrelas. Mistérios imobiliários. Quando você vai comprar uma casa, pode ser que tenham mais coisas escondidas nas paredes do que você consegue perceber. E algumas dessas coisas, o corretor pode querer que você realmente não perceba. E o caso a seguir é definitivamente um bom exemplo de como as coisas podem ficar bem estranhas, beirando o assustador. Em 2012, o usuário do Reddit, Kelsey Walsey, contou que seu amigo havia se mudado recentemente e encontrou na casa um encanamento aparentemente fora de uso. Curioso, ele decidiu investigar o cano, que seguia até o que parecia ser uma parede oca. Eles fizeram um buraco na parede e o que encontraram foi chocante. Um banheiro novinho em folha estava escondido ali, completo com objetos de decoração e até o papel higiênico. Mas por que esse banheiro foi escondido dentro da parede? Ele com certeza teria feito o valor da casa aumentar, não é mesmo? Bom, parece que um arquiteto respondeu ao post com uma explicação bem lógica. Ele acreditava que o cômodo não estava no projeto original da casa e que quando o banheiro foi construído, eles não fizeram os trâmites legais para registrar o novo encanamento. O que, por conta das leis locais, o dono anterior preferiu esconder o troninho, como as paredes, antes de vender a casa. E considerando o quanto pode ser difícil conseguir algumas dessas licenças na prefeitura, essa é uma prática relativamente comum. Então, da próxima vez que você for visitar uma casa, que tal levar uma marreta e sair esburacando algumas paredes por aí? Pode ser que você encontre um banheiro secreto, e de preferência que não esteja ocupado. Ainda no assunto de cômodos escondidos, em 2021, a TikToker Samantha Hartzell descobriu um segredo imenso que o dono do imóvel em que ela morava estava tentando esconder. Após perceber uma corrente de vento suspeita soprando por seu apartamento, Samantha queria de qualquer jeito encontrar a causa do problema. Seu trabalho de investigação a levou ao banheiro, mas lá não tinha nenhuma ventilação ou qualquer outro ponto que pudesse estar criando essa brisa. Na verdade, o vento era tão forte que bagunçou seu cabelo. Após procurar mais um pouco, ela encontrou a causa do problema, e a descoberta que ela fez foi chocante. Escondido atrás do espelho, estava um buraco, que levava direto para um apartamento abandonado secreto. É isso mesmo, um apartamento completo, simplesmente abandonado e escondido atrás do espelho de Samantha. Tomada pela curiosidade, Samantha pulou no buraco e se aventurou pelo ambiente desconhecido. Enquanto explorava o apartamento duplex abandonado, ela não encontrou nada muito especial, só um pouco de lixo e tralhas deixadas para trás. Depois de perguntar ao proprietário sobre, você sabe, o portal para outra dimensão que estava atrás de seu espelho, Samantha disse que a princípio ele tentou ignorar, mas depois de insistir, ele finalmente deu uma resposta meio genérica sobre estar fazendo uma reforma no lugar. Mas por que eles deixariam um buraco de acesso escondido atrás do espelho? Essa pergunta continua sem resposta. Mas de qualquer forma, ficou claro que o proprietário não queria que ela descobrisse esse segredinho, principalmente porque isso representava um risco à segurança de Samantha, se alguém tentasse invadir o apartamento vazio. Por fim, o proprietário tampou o buraco, mas sinais do portal secreto ainda podem ser vistos pela borda do espelho de Samantha. E se encontrar um portal secreto em sua parede, não parece tão ruim assim. Espera só até eu te contar sobre a próxima descoberta. Em 2015, a família Bretzius da Filadélfia estavam fazendo algumas reformas para transformar a casa, construída em 1930, em seu lar dos sonhos. No entanto, as coisas rapidamente viraram um pesadelo, quando eles desenterraram uma coisa muito nojenta de dentro das paredes da casa. Galinhas mortas. Bem que eu gostaria que isso fosse mentira, mas não é. A casa da família foi recheada com ossos de galinha, temperos e outros objetos ritualísticos. Mas que motivo alguém teria para fazer algo assim? Bom, especialistas suspeitam que esse seja um ritual de magia folclórico da Alemanha, chamado Pow Wow. Parece que ele era usado para banir doenças do estômago, o que é bem irônico, já que essa descoberta acabou fazendo com que Kaya Bretzius ficasse com o estômago embrulhado. Nesse caso, eu vou dar o benefício da dúvida para o corretor e afirmar que ele realmente não estava ciente das galinhas mortas na parede. Mas eu também acho que não seria uma coisa que eu teria colocado na lista de benfeitorias da casa, nem que eu soubesse. Ok, verdade seja dita. Se você não quiser confiar uma das decisões mais importantes da sua vida nas mãos de um corretor, e se você chegou até o final desse vídeo, eu entendo perfeitamente o seu medo. Mas você não tem que fazer isso. Você pode comprar ou vender a sua casa por conta própria. E essa é uma tendência que tem crescido, principalmente com o auxílio de sites como o britânico OpenRent, que podem te ajudar nas negociações, sem precisar de um corretor. De fato, um estudo de 2007, feito em Wisconsin, mostrou que vendedores conseguiram um preço melhor por suas casas quando fizeram a venda sem o intermediário de um corretor. E não porque aumentaram o preço, mas porque os 6% de taxas de corretagem fazem uma bela diferença no fim das contas. Dito isso, pode ser que o proprietário demore muito mais para vender a casa sem os truques mágicos de um corretor. E quando se trata de comprar, você pode pagar mais por uma propriedade, se não tiver o auxílio e a experiência de um corretor. 9 a cada 10 corretores são realmente profissionais honestos e bem reinados. Menos você, Keila.
E mesmo que seja verdade que eles têm uns truques escondidos, no geral, eles certamente não são monstros. Mas ainda assim, vale a pena levar em consideração tudo que você aprendeu hoje. Isso pode te ajudar a guardar um dinheiro no futuro, ou talvez até a sua vida, dependendo do quão famintos os cupins da sua área sejam. Ok, agora você está pronto para comprar a sua própria casa, com tudo que você aprendeu. Agora vocês estão prontos para comprar as suas próprias casas com tudo que vocês aprenderam. Como sempre, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima!